Presidente Marcelo, disseram que o senhor ia voltar e eu voltei também. Enquanto o senhor esteve fora, eu fiz questão de não usar a tribuna. Seja bem-vindo, que bom que o senhor voltou recuperado e trazendo para nós e para a população as experiências dessa pandemia que nos assola. Mas por falar em... cumprimentar os colegas que compõem a mesa diretora. Desacostumei, né? Colegas que compõem o parlamento, a senhora e o senhor que nos acompanham em seus lares. Por falar em pandemia, colegas, a pandemia tem duas vertentes bem claras, né? A primeira é a vertente da vida, da saúde, e a segunda é a vertente da economia, das finanças. E dentro da vertente da economia e das finanças, circula nos bastidores uma discussão que interessa diretamente o usuário do transporte coletivo de Blumenau, especificamente o trabalhador. É que a Blumob botou na cabeça que vai cobrar, e cobrar da prefeitura? Não vai cobrar da prefeitura. Quem vai sofrer as consequências no reajuste das passagens são os trabalhadores usuários. Então a Blumob quer cobrar da prefeitura o período em que os ônibus, a frota, ficou paralisada. Como se a culpa fosse do trabalhador e do usuário. Eu não quero entrar no mérito da questão, né? Acho um abuso, uma imbecilidade, um afronto à população blumenauense, uma situação dessa. Mas no começo, eu até achei que era fake news. Isso é brincadeira. Aí depois a discussão continuou, eu peguei, me belisquei para ver se não estava sonhando e com pesadelo. E aí depois acabei me conformando que é verdade. A Blumob quer cobrar o período que ficaram os ônibus parados. E ainda, alguns, juntamente com a Blumob, dizem que tem contrato. E que contrato é lei. E uns mais letrados ainda acrescentam, né? Que aquilo que os romanos diziam, pacta sunt servanda. O que é escrito é lei, tem que cumprir, e está acabado. Mas foram esses mesmos romanos que disseram, né, que o que está no contrato é lei, que também lançaram aquilo que se pode chamar de brocado jurídico, rebus sic stantibus, ou seja, enquanto as coisas não se modificarem, enquanto o status quo ficar permanecer inalterado, enquanto não houver mudança brusca. Então, se por um lado o contrato é lei, por outro, a mesma lei que diz que o contrato é lei, também assegura de que ele pode ser discutido e ele vai, com toda certeza, ser discutido. E aí eu fico, às vezes, me perguntando, mas então agora está explicado o porquê que a Blumob não se movimentava na época das paralisações. Porque ela acendeu uma vela para o santo quando assinou o contrato e acende uma para o diabo da zebra, para parar, porque ela tem a certeza de que vai cobrar as despesas. Mas isso é o fim da picada. Isso é um absurdo. Senhor presidente, Uma parte, por favor. Vamos ouvir então. Sua aquiescência, eu dou a palavra ao vereador Gilson. Ok, vamos ouvir então com autorização do orador, minha parte, vereador Gilson de Souza. Vereador César, eu trouxe esse assunto na semana passada aqui, óbvio que eu não falei com a propriedade que o senhor falou, até porque eu me ative mais à parte financeira, a qual eu realmente, humildemente, tenho um pouquinho mais de conhecimento nessa parte. E eu estudei bastante o contrato, principalmente em 2017, quando aqui estava, e realmente vi essas aberrações e consta-se parte desse contrato também, foi a denúncia que eu fiz lá em 2017, exatamente por causa dessas aberrações que o senhor estava falando. E é por isso que foi acatada a denúncia, e é por isso que o Ministério Público está investigando, e é importante a participação do senhor aqui nesta casa para debater isso, porque justamente esse contrato, da forma como foi feito, não tem como negar, é inegável que foi direcionado.
que foi direcionado. Porque é um absurdo, como o senhor mesmo falou, de forma da sua legalidade, que o senhor tem um conhecimento maior e entende muito dessa área, e eu apenas me tive a parte financeira, tanto de 2017 como agora também, vamos cuidado para não me aventurar nessa área jurídica, que nós temos aqui pessoas muito mais capacitadas do que eu, mas eu fiquei assustado com o contrato da forma como foi. E óbvio, a empresa vem para cá, para ela tranquilo, deu ou não deu, o dela está garantido. Contratualmente, o dela está garantido. Obrigado, vereador Gilson. Senhor presidente, com o que eu tinha e que mais o do Gilson, que pela minha conta tem mais 9 minutos, é isso não? Vereador César, Vossa Excelência ainda tem 1 minuto e meio para concluir o seu pronunciamento, mas também 1 minuto e meio, então, em função da parte, 3 minutos para concluir, pode ser? Obrigado, senhor presidente, pela gentileza. Então, vereador Gilson, existe um contrato. Agora, a minha pergunta é o seguinte: onde é que estava a Procuradoria-Geral do município quando foi feito esse contrato? Essa Procuradoria que é competente, que é eficiente, que tem nos orgulhado. Onde estava o Procurador-Geral do município? O prefeito assina aquilo que é liberado pela Procuradoria-Geral do município. Se a Procuradoria disser que não pode assinar, o prefeito não assina. Então, vamos chamar a responsabilidade aquele segmento que é o responsável por este absurdo. Mas o trabalhador, vereador Gilson, senhores vereadores, pode ficar tranquilo, isso não vai acontecer, nós não vamos permitir. E quando eu digo nós, não é eu, são aqueles vereadores comprometidos com as causas populares, com o trabalhador, com o usuário. Nós não vamos permitir que este absurdo aconteça. E se essa conversa não parar, se tiver a mínima ameaça de que isso vai continuar, se tiver a menor ameaça de que o trabalhador e o usuário vai ser chamado à responsabilidade, é o momento adequado por uma CPI, para apurar a responsabilidade dos irresponsáveis para dar um pleonasmo. Mas antes de enveredar por essa seara, eu vou fazer um requerimento, e queria o apoio de todos, para que a Procuradoria-Geral do município viesse aqui para nos tranquilizar, para dizer efetivamente o que aconteceu, para dizer para a população qual é o risco que nós corremos, para que a gente possa, como diz o meu irmão tijucano, se aprecatar. Tem um rifão popular que diz o seguinte: uma mentira contada diversas vezes vira verdade. E uma sacanagem, se não for enfrentada com unhas e dentes, com todo o poder que tem essa casa, vai acabar se transformando em legítima. E na hora do reajuste da passagem, vai ser tirado do lombo do trabalhador esse tempo que os ônibus da Blue Mod ficaram parados, como se eles fossem o culpado, como se o trabalhador, o usuário, fosse o culpado disso. É o fim da picada, né? Não dá para entender. Eu realmente vou me beliscar de novo para ver se eu não estou com pesadelo. Quer dizer, o trabalhador fica em casa porque não tem ônibus. E agora querem que ele pague o tempo que o ônibus não circulou. Eu acho que eu estou sonhando e sendo vítima de um pesadelo. Não é possível que isso esteja acontecendo. Essa ameaça esteja, batendo na porta do nosso trabalhador e do nosso usuário. Muito obrigado, senhor presidente.